Olá, sou Regis Marinho, do Planilha Acessível. E esta é a nossa ferramenta de análise de negócios, Business Plan. Vamos às explicações iniciais. Ela conta com um menu exclusivo, aqui em cima, que fica dentro desta guia, que demos o nome de Business Plan. Com certeza, navegar por este menu torna mais fácil e intuitivo a sua jornada pelas etapas de preenchimento de dados. Os campos de digitação estão destacados em azul degradê, são esses daqui. Tanto aqui nessa aba, como também nas demais de preenchimento. Nas receitas, nos investimentos, os custos e tal. Neste campo maior, nós vamos colocar o nome do projeto, que vamos chamar aqui de Projeto Alfa. Legal. Enter, já vai para o próximo campo, que é o do início dos investimentos. E aqui você digita o mês-ano do primeiro desembolso relacionado ao projeto, que pode eventualmente ser anterior ao momento da análise. Caso não tenham ocorrido investimentos anteriores, deixe este campo igual ao do momento zero. Bem, digamos que o primeiro desembolso ocorreu alguns meses atrás, em abril de 2021. O momento zero do fluxo de caixa representa, por sua vez, o mês-ano em que os valores serão levados ao valor presente, que normalmente é o do mês atual ou um depois. Vamos considerar que o momento zero seja agosto de 2021. Isso porque estamos no dia 19 de julho, ou seja, é o dia que eu estou fazendo a gravação deste vídeo, tá? E eu vou considerar o mês seguinte, então agosto de 2021. O prazo da análise influencia a quantidade de meses a ser considerada na montagem do fluxo de caixa. Vamos considerar 36 meses. Aqui mostra o mês-ano 36 meses após o momento zero. Após este momento definido aqui. Vamos definir como 1% a taxa de desconto. O que diz aqui? Percentual utilizado para trazer ao momento zero os valores registrados em data anterior ou posterior no fluxo de caixa. E aqui embaixo, 12,68% é a taxa equivalente anual a essa taxa mensal de 1%. Custo do capital. Serve para informar a taxa relacionada ao custo do capital próprio ou de terceiros que forem aportados ao negócio, tendo efeito no cálculo do resultado da operação, dentro lá do fluxo de caixa. Então vamos considerar aqui 1,5% de custo de capital. 1,5% ao mês. Este campo de participação na SCP serve para os projetos estruturados através de sociedade em conta de participação, que é a própria SCP, que em muitos casos torna mais simples a formação de parcerias, o rateio dos custos e a distribuição do lucro. Há inúmeras publicações na internet discorrendo sobre as vantagens da SCP na formação de sociedades e parcerias. Havendo a instituição da SCP no projeto, será preciso, além da indicação do percentual da sua participação, informar nas abas exclusivas os investimentos e os custos variáveis e fixos a serem suportados pela própria SCP. São esses aqui em amarelo. Bom, vamos adotar o uso da SCP neste modelo de negócio, neste nosso case. E vamos então preencher o campo da participação com um percentual de 60%. O que significa que você receberá 60% do resultado da SCP, em forma de lucro. Isso, inclusive, após a tributação, que ocorrerá dentro da SCP. Note que somente os campos de preenchimento estão liberados para digitação. Então, clicando aqui, você não consegue acessar nenhuma célula. Mas querendo desbloquear todas as células, basta ir em revisão e desproteger planilha. Pronto. Agora você já tem acesso. Se você quiser saber qual é a fórmula que está aqui, você vem em exibir, barra de fórmulas, pronto, você já está
visualizando a fórmula do payback, VPL, TIR e assim vai. Vou voltar para a condição anterior, então vou desmarcar aqui barra de fórmulas, vou lá em revisão, proteger, olha, eu deixo o primeiro aqui desmarcado, tá vendo? Tá vendo? E dou OK, pronto. Já voltou à condição de que somente os campos em azul degradê, ou os campos que podem ser preenchidos, é que estão desbloqueados e, portanto, acessíveis. Bom, vou voltar aqui para o nosso menu exclusivo e dizer o seguinte, olha, é recomendável que estas informações aqui sejam as primeiras a serem preenchidas. Por quê? É através delas que os quadros de receitas, investimentos e custos, e principalmente o fluxo de caixa, são estruturados. Depois vem o preenchimento das receitas, aqui, cujas informações de quantidade de venda por produto e o faturamento individual ou total servem de referência para os cálculos do quadro de custos variáveis. Este painel também serve para que você observe o resultado do Business Plan. Após a inserção das receitas, dos investimentos, tal, ou seja, de todos os quadros, né, necessários, você consegue enxergar qual é o payback, em que ponto, né? Vamos ler lá. Mostra o momento em que a soma dos ganhos superou a soma dos custos, evidenciando o início da retirada efetiva de lucros. Então, é quando o acumulado de investimento é totalmente pago e você consegue enxergar já ganho efetivo, tá certo? Já cobriu todos os custos e agora está olhando para lucro. Em suma, VPL também e tal. Nós vamos voltar para esse quadro no final desta videoaula. E vamos agora ao próximo bloco, onde falaremos sobre as receitas. Já estamos no ambiente das receitas. Como cheguei até aqui, ó, nós estávamos lá no painel e eu dei um clique aqui em receitas. Pronto, estamos aqui. É possível cadastrar até 10 produtos ou serviços que geram receitas. Neste campo aqui, você coloca o nome da receita, né? E você pode observar aqui, ó, informar o nome do produto, serviço gerador da receita. E tem explicações em todos os campos deste primeiro produto para servir como orientação para o usuário. Então vamos colocar aqui produto A. Vou dar um Enter. Já foi para o valor. Neste campo você coloca o valor unitário, o preço de venda. Digamos R$100. Desconto. Aqui é aquela situação em que você está lançando o produto e vai dar um desconto aí promocional, um desconto de lançamento e tal, né? E do lado, o até até que mês, né? Em que momento esse desconto vai estar valendo, ok? Nós vamos deixar em branco por enquanto. Início. Quando esse produto será lançado, né? Para esse produto A, vamos considerar que ele vai ser lançado também no momento zero, já em agosto de 2021 no caso. Eu então vou escrever aqui agosto 21, dei um tab, ele já foi para o próximo, que é duração, e aqui em duração é assim, quanto tempo esse produto vai estar presente na análise, né? Vai ficar até o final da análise? Bom, é recomendável que sim, né? Para ele não ficar deturpando aí o resultado, a análise do resultado final, tá certo? Então, melhor considerar. Tal. Mas há casos em que isso não é possível, né? O produto tem uma vida útil, sei lá, alguma coisa assim, casos mais específicos. Mas eu vou considerar aqui que o prazo de duração será igual ao prazo previsto para o fluxo de caixa. Então eu vou lá buscar, vou pôr igual painel 36. E aí ficou dinâmico, quer dizer, se eu alterar lá no painel, ele também vai mudar aqui, né, para estarem iguais. Quantidade inicial. Informar a quantidade de vendas no primeiro mês de lançamento do produto ou serviço. Digamos, 1000 vendas já no primeiro mês, no momento zero.
Quantidade máxima. A quantidade máxima só tem efeito se houver um incremento nas vendas ou a taxa de crescimento. Então vamos indicar aqui uma taxa de crescimento de 10% por mês. Então veja que começou com 1.000, aí no segundo mês foi para 1.100, cresceu 10%, o 1.100 cresceu 10%, foi para 1.210, e assim foi. E se formos olhar para frente, ó, ele vai ter uma quantidade grande no final, porque são 36 meses de análise. Aí você fala, poxa, mas a minha capacidade de produção suporta até, digamos, 2.000 unidades desse produto. Bom, vamos ver se esse limitador de quantidade teve efeito. Então vou andar para frente aqui. Olha lá, quando chegou no 2.000, ele parou em 2.000 e foi assim até o final da análise. Então essa é a finalidade da quantidade máxima. Vamos considerar um desconto aqui, promocional de 10%. Olha, não teve nenhum efeito ainda nos valores aqui, porque é obrigado a informar o tempo de duração dessa promoção. Vamos considerar que seja somente no primeiro mês, então vou pôr 1 aqui. Olha, já teve alteração aqui, de 100 foi para 90.000. De 100.000 para 90.000. Perceba a diferença agora, o seguinte, olha. Primeiro mês da análise é agosto de 2021, mas é também em agosto o momento zero para efeito de trazer os valores ao valor presente, ok? Então, mas é o mês 1 da análise. Então, aqui considera em função dos meses, quantidade de meses da análise. Se eu colocar 3 aqui, olha lá, ele vai pegar o mês 1, mês 2, mês 3 e considerar o desconto. Bom, vamos cadastrar mais um produto aqui. Vou chamar de produto B. Valor. Vou colocar aqui R$150. Vou deixar em branco aqui desconto. Início, outubro de 2021. Duração, mesma duração, 36 meses, que é o prazo da análise. Ao invés de buscar lá, eu vou colocar igual ao de cima. Tem o mesmo efeito. E quantidade inicial, para esse produto aqui eu vou colocar 100. Então vai vender 100 unidades no primeiro mês. Quantidade máxima, bom, vou deixar em branco por enquanto. E aqui, ao invés de usar o incremento automático, né, eu vou usar manualmente. Então digamos que em função de um marketing agressivo tal, tem uma expectativa de que no terceiro mês tenha um crescimento de 30%. Olha lá, então já pulou de 100 para 130. E que 3 meses depois, mais 30%. Ó, então já teve também um aumento em função do 130, tá certo? E assim vai permanecendo. Se eu colocar também um incremento natural, mensal, vejam que ele não descartou os 30%. Os 30% continua tendo efeito, só que ele substitui os 10%. Se eu colocar nada aqui, olha lá, ele vai manter o incremento em 10%. Vou voltar com 30%, deixar como estava. É isso. Percebam aqui em cima que ele vai totalizando a quantidade e embaixo o valor. E esses dados são utilizados lá no fluxo de caixa. E também, né, para efeito de levantamento dos custos, né, porque vai ter custo variável, por exemplo, que é 5% de faturamento, digamos, né, uma comissão de vendas, alguma coisa assim. Outros custos podem ser em função da quantidade, né? Então o custo de aquisição, né, para revenda, digamos, então está relacionado à quantidade, é um valor multiplicado pela quantidade de vendas. Então essas duas informações aqui são referências, né, para a formação dos custos, que nós vamos ver daqui a pouco. Então é isso, essa parte de faturamento. Bem, vamos agora aos investimentos da SCP. Este é o ambiente para registro dos investimentos pela SCP. Estamos considerando como investimentos todos os gastos pré-operacionais, representados pelos desembolsos anteriores ao momento zero.
que no nosso caso é em agosto de 2021. A área de preenchimento está separada por blocos, que podem ser designados do jeito que você achar melhor. Por exemplo, este primeiro bloco aqui, eu designei como Constituição da SCP. E aqui dentro você descreve os gastos. Então, primeiro, elaboração do contrato da SCP e seu registro na Receita Federal, porque a SCP precisa ter um CNPJ, ok? Mesmo que toda operação aconteça em nome do sócio ostensivo. Mas vejam que tem outros blocos aqui embaixo. Ó, então esse aqui é o outro bloco. E assim vai, tá? Vários blocos. E você pode dar o nome que você quiser para cada bloco, representando o tipo de despesa, né, de origem da despesa. No caso aqui, constituição da SCP, elaboração do contrato da SCP, taxas e emolumentos, tal. Vamos considerar que a SCP passou a absorver os custos somente a partir de junho de 2021 e que os gastos anteriores foram suportados exclusivamente pela sua empresa, portanto, sendo registrados em investimentos exclusivos, que a gente vai ver mais para frente. Os campos valor e horas são úteis quando tratar-se de gastos calculados por hora trabalhada. A gente vai ver aqui embaixo. Bom, como os gastos são posteriores a maio, ou seja, a partir de junho, então eu considerei um gasto aqui de R$ 1.800 integralmente em junho, para a elaboração do contrato da SCP. Eu posso até pôr o valor aqui, ó, 1.800. E ele vai considerar aqui. Isso é útil em que sentido? Você pode pôr o total aqui, e aqui você pode usar esse total do tipo assim, eu poderia fazer assim, igual a este, vou pôr F4 para poder travar, dividido por 3. E poderia carregar isso para cá. Então é uma forma de calcular aproveitando esta informação aqui, tá bom? Então facilita o processo aí de distribuição do valor no tempo aí, em parcelamentos, né? Mas no caso de 1.800, eu vou manter lá. Então vou apagar aqui. Então veja o seguinte, aqui só serve como referência, como orientação. Não tem influência no registro aqui, você tem que fazer manualmente, tá? Então vou voltar com 1.800 aqui. Embaixo fiz a mesma coisa, escrevi taxas e emolumentos, né? Posso ou não digitar aqui, tá bom? O que importa, o que vale, são os registros nestes campos, tá? Que estão relacionados aos momentos, né? Tá bom? Do fluxo de caixa. 250. Aqui embaixo, olha, eu designei este quadro aqui como fixação da marca. E coloquei aqui embaixo, criação de site institucional. Aqui eu estou usando o cálculo do valor por hora. Então, digamos que a empresa contratada cobrou R$250 por hora e foram necessárias 60 horas. Então, 250 a hora para 60 horas dá R$15.000 e esses R$15.000 foram distribuídos aqui. Ok? Olha lá como eu fiz em cima, tá bom? De acordo com o que foi contratado ou o que está sendo projetado como desembolso desse gasto, tá bom? Detalhe, se eu colocar 60 aqui, dá errado. Eu tenho que pôr 60 e tenho que pôr ponto. Se tiver, por exemplo, minutos, põe assim, ó, mas sempre com ponto não, 2 pontos. Aqui, aí ele vale. Assim não vale, ok? Então, 60, 2 pontos, Enter. Agora está valendo, tá bom? Aqui embaixo eu pus um outro gasto, alteração da logomarca, e aí eu também no outro quadro coloquei gastos operacionais, compra de máquinas e equipamentos com carência, por isso que começou só em setembro, compra de insumos para testes de eficiência, foi em julho e agosto, então eu distribuí bem os gastos aí para ficar um bom exemplo. Mais para baixo, marketing, divulgação dos produtos em mídias pagas, digamos que gastou somente isso daqui. Bom, considere que isso daqui, obviamente, é apenas são dados aleatórios, né? Tá bom? Só para entender como funciona aí.
Olha, também você não consegue acessar aqui em cima, né, está protegido, é a mesma coisa. Para desproteger, vai em revisão, desproteger, pronto, está desprotegido. E tem linha oculta, estou reexibindo. Isso aqui é importante, ó, porque o que acontece? Ele registra aqui, ó, o tempo em relação ao momento zero. Então, abril de 2021 está há 4 meses antes do que o momento zero, que é agosto de 2021. Por que precisamos disso? Para fazer o cálculo de atualização do valor pela taxa de desconto. Então, veja aqui embaixo, ó. Na verdade, 1.800 mais 250 dá 2.050, mas virou 2.091,21. Por quê? Porque foi aplicada a taxa de desconto atualizando esse valor de junho até agosto, que é o momento zero. Ok? A mesma coisa para os demais. Então, no momento zero do fluxo de caixa, você vai ver os valores, os desembolsos anteriores, atualizados até aquele momento pela taxa de desconto. Vamos ocultar novamente estas duas linhas, ocultar e proteger esta aba. Ok. Bom, para não perder o fio da meada, vamos continuar olhando para o registro dos investimentos, só que agora lá nos investimentos exclusivos. Estávamos lá em investimentos SCP, aqui, e agora estamos aqui em investimentos exclusivos. E como se pode notar, não há diferença na estrutura das duas. Então, tudo que foi explicado lá em investimentos pela SCP serve para esta aqui. A diferença fica por conta apenas da separação entre os gastos que ficam registrados na SCP, portanto divididos entre os sócios, e aqueles que são exclusivamente seus, de acordo com o que foi combinado entre as partes, na formação da SCP. Como gastos exclusivos, incorridos até o final de maio, consideramos, neste nosso case, a elaboração do contrato social, taxas e emolumentos, registro da marca, pesquisa de mercado, análise financeira do projeto, tudo como sendo gasto anterior à formação da SCP. Ok? E nós estamos considerando gastos incorridos e não pagos. Por isso que aqui tem pagamento que vai para frente da formação da SCP, depois de junho. Mas incorreu antes, ok? Apenas ele parcelou o pagamento. Olha, ficará fácil entender o motivo da separação dos investimentos e dos custos quando houver a existência da SCP, né, no projeto, quando estivermos olhando o fluxo de caixa. Mas antes, vamos dar uma olhada nos custos variáveis. Estamos em custos variáveis da SCP e vamos registrar alguns custos variáveis apenas dentro da SCP. Isto porque, pelo critério adotado, os custos variáveis e fixos somente passam a existir após o momento zero, quando a SCP já está em atividade. A estrutura de registro dos custos variáveis, aqui, é idêntica ao dos custos variáveis exclusivos. Então, as explicações daqui servem para o uso de lá também. Bom, aqui, descrição dos custos variáveis. Vamos colocar aqui, eu vou chamar assim, insumos gerais. Tá. Início, tá dizendo aqui, ó, início de incidência do custo, quando ele começa a ter interferência lá no fluxo de caixa. Vamos colocar que é agosto de 2021. Tá. Base, aqui, ó, quantidade ou faturamento, né? Indica se o cálculo será feito com base na quantidade de vendas projetada ou com base no faturamento projetado. Ok? Então, vamos supor inicialmente com base no faturamento.
Vamos deixar em branco aqui por enquanto. Já vamos falar da linha, tá? Olha, como eu falei que é faturamento, então tem que ser um percentual sobre um faturamento. E o faturamento pode ser o faturamento total, ou seja, pelo somatório dos produtos, né, das receitas, ou sobre um determinado produto, porque às vezes o insumo está relacionado a um produto específico, né? E muitas vezes também sobre o total, por exemplo, comissão de vendas pode ser que seja sobre o total de vendas, né? Sobre a soma dos faturamentos de todos os produtos. Mas há casos também que pode ser dividido por produto. Mas vamos por aqui um percentual então. Então entenda, quando for faturamento, é um percentual sobre o faturamento. Vamos colocar aqui 5%. 5%, ele já entendeu que é 5%. E ele já calculou. Então, 5%. Vamos colocar aqui 1%, só para ficar mais fácil o entendimento. Vejam aqui em cima, eu tenho um faturamento de 90 mil. 1%, R$900, aí 1%, 1.080 e assim vai, tá? Valor mínimo. Se eu colocar aqui um valor mínimo de, digamos, R$1.200, o que vai acontecer? Olha lá, ele assumiu como valor mínimo, tá vendo? Então, aí, quando passando a ser superior, obviamente, ele mantém, né? E valor máximo, só para a gente visualizar no que já está na tela, vamos colocar aqui R$1.800. Olha lá, ele já substituiu, inclusive para frente, colocando R$1.800, tá? Então a finalidade é essa, valor mínimo e valor máximo. Linha. Aí sim. Acredito que esse seja o campo que requeira um pouco mais de atenção. Há situações em que o custo variável, como eu falei há pouco, recai sobre o faturamento total, ou seja, sobre a soma das receitas, e há situações em que recai apenas sobre a receita de um determinado produto. E a indicação da linha aqui serve para fazer essa distinção, ok? Então, clicando aqui, você abre esse agrupamento e perceba o seguinte, ó, estamos na linha 8, eu deixei aqui bem destacado, tá vendo? Ó, repetindo o número da linha, para ficar mais fácil a visualização e tal. Então, a linha 8 refere-se à quantidade do produto A. A linha 10 refere-se à quantidade do produto B. A linha 9 refere-se ao faturamento do produto A. E a linha 11 ao faturamento do produto B. Então, e a linha 6 refere-se ao somatório da quantidade de todos os produtos que foram lançados lá em receitas. E a linha 7 a todos o somatório de todo o faturamento, né? Então, por exemplo, aqui, lá em receita, nós falamos que o produto B teria início, né, as vendas começariam somente em outubro. Então, aqui só tem efeito, né, o somatório só pega o produto A. Mas aqui já em outubro, ele está já somando 1.420, é o somatório de 1.320, mais 100 aqui, tá certo? Então, vou fechar aqui o agrupamento para a gente voltar a enxergar aqui na linha. Se deixar vazio ou indicar a linha 6, a linha 7 no caso, porque nós estamos falando de faturamento, né? Você está trabalhando com percentual sobre faturamento. Então, não pode confundir com quantidade. Teria que ser, então, no caso, linha 7. Colocar a linha 7, olha lá, tem o mesmo efeito do que deixar vazio, ok? Mas eu poderia escolher um outro, por exemplo. Se colocar aqui, vou colocar a linha 11 para pegar o produto B. Vou fechar aqui de novo, vou lá e vou pôr 11. Vou tirar essa questão de mínimo e máximo, pelo menos por enquanto. Olha lá. O que está acontecendo
ele está considerando, olha, somente sobre o faturamento da linha informada, 11. Vamos lá de novo, 11 é faturamento do produto B. Então, 15 mil reais, vou fechar, 1% de 15 mil, 150. E assim vai, tá? Então, é uma forma de você realmente diferenciar. Primeiro, indicando aqui se o tipo de cálculo ele vai recair sobre o faturamento ou sobre a quantidade. E depois você tem a possibilidade de escolher se é sobre um determinado produto ou se é sobre o somatório de todos os produtos, né? Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos para um outro exemplo aqui, tá? Esse aqui, como é insumos gerais, eu vou deixar ele sobre o somatório, tá bom? Vou colocar aqui insumos gerais de novo e vou pôr a partir de agosto de 2021, só que eu vou pôr quantidade. Quando for quantidade, você tem que colocar um valor aqui, tá? Porque é um valor multiplicado pela quantidade. Então, eu vou pôr um valor aqui de, digamos, 50 reais. Tá? Então, é valor unitário, né? Então, vejam que, como eu não indiquei a linha aqui, ele está pegando sobre o total em cima, tá? Então, 50 vezes 1.420 dá 71 mil reais. Ok? Se eu indicar a linha, vamos pegar uma linha lá, digamos o produto A, que é quantidade, então seria a linha 8. Se eu indicar a linha 8 aqui, olha lá, ele já teve efeito no resultado, tá bom? Vou tirar. E eu posso colocar aqui, ó, insumos, por exemplo, do produto B. Então, eu já estou indicando, né, na própria descrição. Digamos que vai começar em... Eu só vou comprar esse insumo do produto B em outubro de 2021. E vai ser sobre o faturamento, digamos. Então, aqui eu vou pôr um percentual de 5%. 5%. Olha lá. Então, a partir de outubro, ele está calculando, mas é produto B. Se é produto B, eu tenho que indicar a linha, né? Já estava esquecendo. Então, qual que é a linha do produto B? 11. Então, tem que indicar 11 aqui. Olha lá, ele já teve influência, agora ele está buscando naquela linha 11, tá? O faturamento exclusivo do produto B, que está informado aqui. 15, 16.500. 15 dá 750, é 5%, né? E assim por diante, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que é isso, né? Então, atenção. Um detalhe importante é o seguinte, ó. Eu estou aqui colocando outubro de 2021. Se formos observar lá nas receitas, também colocou que o produto B seria em outubro de 2021. Vamos ver? Receita, produto B, início, outubro de 2021. Vou voltar lá, custos variáveis, outubro de 2021. Se viermos aqui e colocar, o valor mínimo é R$1.000, olha lá, ele vai respeitar, tá vendo? Ele falou assim, olha, então o mínimo que se pode gastar, né, de previsão, de projeção para insumos do produto B é R$1.000 por mês, tá certo? Não vai gastar menos que isso. Essa questão de valor mínimo aí, eu entendo que se aplica mais quando for o caso de, por exemplo, contratando um profissional e aí você estabelece com ele um valor mínimo e o restante seria o percentual. Então, ele sempre tem um mínimo garantido. Nessa situação, isso cai bem, né? Essa regra, tá certo? Aqui é mais para mostrar como funciona o efeito dele, tá bom? Se viermos aqui e colocar agosto de 2021, o que vai acontecer? Olha, ele carregou para cá também. Então, o que significa? Ele prioriza a informação da data do início
quando você coloca um valor mínimo. Então, se eu tirar daqui, ó, ele volta para lá, tá? Então, cuidado. Se você for indicar aqui para um determinado produto, sempre veja na receita quando você colocou lá que começa a existir, né, essa receita, para que o custo, né, a compra de insumo, acompanhe isso, tá? Pode ser que não, o gasto seja antes, é uma decisão, é uma definição sua, mas fique atento a essa questão, tá? Senão, o gasto pode começar aqui, se você colocar o valor mínimo, pode começar antes do que você previu lá em receitas, tá? É essa a questão. Bom, acredito que seja isso com relação a custos variáveis, né? Então, é uma saída muito interessante essa questão de você poder ter essa flexibilidade de decidir se o custo recai sobre quantidade ou faturamento, né? Então, se é valor ou é um percentual, e se é sobre a soma das quantidades e do faturamento, ou se é sobre determinado produto, né? Ou determinado serviço, né? O que for registrado lá como receita. Deixa eu ver o que mais que eu tenho, que eu guardei aqui para falar. Já falei do valor máximo, valor mínimo. É isso. Tá certo. Agora vamos falar sobre custos fixos, que também vão estar somente na SCP, tá certo? Porque a gente adotou o critério aí de que custos variáveis e custos fixos seriam somente dentro da operação. E a operação passou a existir com a SCP, tá certo? O que existiu antes foram gastos pré-operacionais, alguns exclusivos aí bancados por você e outros dentro da própria SCP, né? Dentro desse modelo que a gente está desenhando junto aí. Legal, gente? Então vamos agora para custos fixos. Bom, estamos aqui em custos fixos dentro da SCP. E a primeira coisa, vamos falar sobre a definição. Então, custos fixos são aquelas despesas que estão ligadas à produtividade da empresa, mas que não sofrem alteração em função da quantidade produzida ou vendida, ou do preço de venda, né? Aqui tem alguns exemplos. Salários da administração. Tanto faz se o quanto a quantidade vendida ou se houve alteração no valor, no preço de venda. Isso não interfere no quanto vai ter que ser desembolsado com salários da administração, porque é um custo fixo, né? Aluguel, a mesma coisa. Serviços contábeis, também. Água, energia e telefone, estando relacionados, por exemplo, aos salários da administração. Agência de marketing, digamos que tem um contrato com um valor fixo de R$5.000 mês, aí tanto faz o quanto vendeu, o quanto produziu, né? Se aumentou o valor o preço de venda ou não, tal. É esse o sentido, tá? E início, tá aqui, mês, ano de início da incidência do custo. Então, colocou setembro aqui, começa a incidir em setembro, colocou outubro, começa a incidir em outubro, e assim vai. E aqui, simplesmente o valor atribuído a cada custo definido, né? Descrito aqui. Aqui em cima, isso aqui é interessante, olha. É uma forma de você diluir o custo fixo em função de outros produtos. Digamos que você esteja fazendo uma análise somente de uma linha de produtos que você vai lançar, ok? Então você está fazendo uma projeção de uma linha de produtos. Mas você já tem outra linha em produção. E, obviamente, os seus custos fixos já estão direcionados para aquele produto. E aí você faz um cálculo lá e fala assim, olha, digamos que 70% do meu custo fixo vai continuar para o produto, a linha de produtos que eu já tenho, que já está em produção. E somente 30% do meu custo fixo vai ser direcionado para essa nova linha, esse novo pacote de produtos. Então você põe aqui e coloca 30%. Significa que dos 15 mil, que é o total que você gasta com salário de administração, apenas R$ 4.500 refere-se
aos produtos que estão sendo considerados nesta análise. É essa a finalidade, ok? Do peso aqui. Claro que você também pode balancear isso, né, nos próprios valores aqui que você coloca, tá bom? Mas é interessante isso, porque te dá a oportunidade de você balancear bem a questão dos custos fixos, tá? É isso, acho que não faltou nada aqui também. E agora nós vamos para a análise financeira do fluxo de caixa, aqui em cima. Um detalhe é que também não vamos ter preenchimento de custos fixos exclusivos, porque estamos também considerando que todos os custos operacionais passaram a existir a partir do momento zero em que a SP já está atuando, ok? Então vamos lá para a análise financeira. Bem, estamos no fluxo de caixa. E é aqui que estão reunidos todos os lançamentos de receitas, investimentos e de custos. E é através da estruturação desses dados, por meio do fluxo de caixa, que se consegue fazer a análise de viabilidade do projeto. Abrindo aqui, você enxerga todas as receitas que foram projetadas lá atrás, em receitas. E aqui, os impostos considerados, que tomamos como base o lucro presumido. Aqui são lançadas as alíquotas, e aqui o percentual de incidência dessas alíquotas sobre o faturamento. Então, por exemplo, ISS está 5%, mas na verdade é zero, porque estamos considerando que são produtos, então fabricação, o que leva à indústria, né? Então, industrialização não tem ISS, ok? Então, alíquota zero. Se tivesse ISS, ou seja, se fosse a receita fosse decorrente de serviço, então teria que ter uma alíquota aqui, realmente, vou voltar só para ver o resultado, 5%, ele está calculando 5% dos 90 mil reais no caso, tá? Aqui já entra com uma possibilidade de alteração na fórmula. Digamos que o produto B fosse um serviço, tá? Então não estivesse escrito lá produto B, não fosse cadastrado um produto B, mas sim uma prestação de serviço ou alguma coisa assim. Prestação de serviço. Então, o produto A seria uma produção, né, uma fabricação de alguma coisa, e o produto B fosse um serviço, né, pensando em faturamentos mistos, né, envolvendo então a fabricação e a prestação de serviço, que poderia ser instalação, alguma coisa assim. Aqui está pegando sobre o total do faturamento. Mas você pode alterar. Estou dando um F2, né, e ele mostra a fórmula. Eu posso vir aqui e descer. Só que não, a gente está dizendo que no lugar do produto B seria um serviço. Dou um Enter, pronto, ele já alterou. Vou até o final. Dei um Ctrl+C, um Ctrl+V, vou voltar. E agora ele já está calculando o serviço exclusivamente sobre aquilo que seria serviço, né? Estou dando só um exemplo sem alterar aqui, porque aqui está indo buscar lá, né? Se eu colocar aqui exibir, veja que ele está indo lá em receitas, então não quis mexer, tá? Vou voltar à condição anterior. Vou fazer isso na mão, F2, e vou voltar para cá, só para deixar como estava. Ctrl+C, e vou dar aqui Ctrl+V. Home. Aqui vou voltar para zero. Pronto. Então é isso. Como estou usando o lucro presumido, e no caso é indústria, ele considera a presunção de lucro de 8% para imposto de renda, adicional de imposto de renda, e de 12% para contribuição social. Então estão aqui consideradas, tá? E quando eu falo aqui 100%, significa que é 3% de COFINS sobre 100% do faturamento, ou seja, sobre os 90 mil reais, tá? É isso.
Vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. Aqui tem os investimentos, que está indo buscar, lógico, agora nesse caso é lá na SCP. Vou voltar aqui para o menu exclusivo. Ele está vindo buscar aqui. E esse 26.305 é o somatório de todos os meses anteriores a agosto mais agosto, ok? Então, se formos lá em investimento SCP, e se a gente somar aqui, vamos ver, tá pegando agosto, vamos lá, então, mais este daqui, mais esse, 26.305,01, ou seja, ele está pegando todos os valores até agosto e jogando lá no, aqui, vamos lá, análise financeira, tá aqui, tá vendo? Ele jogou tudo para agosto, depois ele foi fazendo isso no mês a mês com investimentos, tá? E lembre-se, esse 26.305 já está carregando, né, fazendo a atualização pela taxa de desconto, né, levando para o momento zero, que no nosso caso, agosto de 2021. E também está carregando os custos variáveis e os custos fixos da SCP. E eles fazendo a conta que se eu pegar 90 mil menos esses custos, né, sobra, na verdade, esse somatório aqui, quase R$800, dos quais 40% estão sendo destinados ao sócio da SCP e 60% para você, conforme foi definido lá no painel. Então, aqui está o seu 60%. Desse 60% de resultado, é o resultado final, é o que sobrou da SCP, para o seu bolso, né? Você tem que cobrir os seus custos exclusivos, né? Aquilo que você gastou sem dividir com o seu parceiro, tá? Que são os custos anteriores aí dentro do nosso exemplo. Então, fazendo essa subtração, você veja que no primeiro mês ficou negativo, no segundo mês já ficou positivo, mas no acumulado continuou negativo, só no terceiro mês é que conseguiu ter retorno. Mas também consideramos lá o custo do capital, que foi definido em 1,5%. Então, pegando o 21.083, que teve que ser bancado ainda, ele custou este valor. No mês seguinte, sobre os 8.930, custou esse valor. E aqui você vê o resultado final acumulado, que é o que de fato está sendo considerado no painel, lá na análise. Então, se formos lá no painel, cliquei lá, vejam que o payback está como no terceiro mês, ok? Vamos voltar lá. Por que terceiro mês? É quando há alteração, né, de um acumulado negativo para positivo, ou seja, você já cobriu todos os seus custos e agora consegue ter lucro. É isso. Então você consegue olhar isso facilmente aqui. Vejam que está com uma tira absurda. Por quê? Porque nós mexemos lá nos custos variáveis, né? Acabou baixando muito o custo. Então está uma tira absurda, porque isso aqui é mensal. E aqui nós temos o mês do maior desembolso e o maior valor desembolsado dentro do cenário que foi criado. Indo lá em custos variáveis, vamos alterar aqui para poder aumentar esses custos e tornar a análise um pouquinho menos fantasiosa, mais real um pouquinho, tá? Vou aumentar aqui para 5% e vou colocar um outro custo qualquer aqui. Vou colocar de custos, vou chamar assim, é só para poder alterar lá, tá? A partir de agosto também, vai ser sobre quantidade. Vou deixar quantidade, vamos ver aqui. Vou deixar sobre a quantidade do produto A, então que é a linha 8. E vou por aqui que é R$70. Opa, R$70. Então tem que tirar, dar um del no percentual, pronto, agora sim. Bom, vamos ver como ficou agora lá no painel. Agora ficou ruim. Então, aí, ó,
exagerei. Vou voltar lá, tá? E eu vou colocar aqui R$40. Ainda deu uma TIR muito alta, tal, né? Meio fora do esperado, né? É difícil ter um projeto que dê isso daí, mas vamos deixar assim, tá? Então aqui te mostra, né? Você tem uma visão gráfica mostrando, olha, que você fica no vermelho nesse período aqui, bancando, né? Fazendo o investimento, e aqui você consegue ter já retorno, ou seja, pôr dinheiro no bolso, tá bom? O VPL é valor presente líquido, então ele está descontado aqui uma taxa de 1%, né? Mas poderia ser 2%, o que convém. Vou deixar 1. O que significa aqui? Ó, TMA, taxa mínima de atratividade, né? Então é como se ele estivesse comparando essa operação, né, esse projeto, com um outro qualquer que te desse um retorno de 1% ao mês. Então ele está dizendo o seguinte, ó, este projeto aqui, né, este que nós montamos, ele dá um retorno R$982.000 e esses quebrados, né, acima de um outro qualquer que me desse um retorno de 1% ao mês. É essa a forma de analisar, tá? Quando se fala em VPL. A TIR é a taxa interna de retorno, né? Uma taxa interna de retorno, entendo que em torno de 20, 25% ao mês é uma boa taxa, então por isso que eu falo que essa taxa aqui ela está fora do contexto, né? Mas, claro, nós fizemos apenas uma brincadeira aí, apenas para mostrar como interpretar, né, e mostrar a funcionalidade da ferramenta. Aqui você também tem a possibilidade de visualizar etapas do fluxo, né? Então, se eu colocar aqui do 12, olha lá, ele está pegando do momento 12 até o 36. Se eu colocar 0 aqui e aqui eu colocar 24, olha lá, você está enxergando. Se eu colocar 12, ó, ele está te mostrando, né, de uma forma mais detalhada num prazo menor, no caso aqui 12 meses, tá? Aqui eu deixei 0, 0, 0 mesmo, e aqui eu costumo vir buscar, tá? Então, para que fique sempre igual ao prazo da análise. Aqui nós temos um recurso para facilitar, para poder visualizar, então ele já faz o enquadramento, tá vendo? Vou fechar, posso ir para outro lugar do tipo aqui, análise. Vou colocar visualizar, olha lá. Ele já faz o enquadramento, ou seja, ele só pega a área que contém dados, né? Então, se for para a próxima página, ele tem que ir apenas até o 36, tá bom? Então, é um facilitador aí para impressão. Vou fechar. E aqui em comandos, nós temos mostrar tudo. Então, ele voltou com a barra de fórmula e os títulos, né? E pode ocultar tudo. Então, também para facilitar, ou fazer isso parcialmente, tá? Mostrar fórmulas, mostrar títulos, ocultar tudo. E se eventualmente você ocultar aqui a guia, né? Você por aqui também consegue trazer ela de volta facilmente, tá? Senão você teria que ir lá em arquivo geral, tal, né? Teria um caminho longo, tal. É isso. Vou voltar para o painel. É uma ferramenta completa, né? Para quem precisa fazer análise de viabilidade de projetos. Uma grande vantagem é que ela é totalmente expansível, é totalmente aberta, ou seja, tanto as planilhas aqui, né, as abas, estão sem senha de proteção, estão protegidas, mas porém sem senha, então é só vir em revisão e clicar em desproteger e ela fica livre para você fazer o que você quiser. E também não tem senha de proteção das macros. Então você pode ir lá no projeto VBA e criar o que quiser, tal. Então passa a ser uma ferramenta que você consegue
também, em casos específicos, agregar mais informações, o que você achar necessário para o seu projeto. E sendo um projeto que não passa por SCP, simplesmente deixe este campo em branco. Olha lá. Vou lá para o menu exclusivo. Não preencha esses aqui que são vinculados a SCP e preencha somente estes, que são os exclusivos. Fez isso, você tem uma análise sem a participação de SCP. Simples assim. Bem, é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.